Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, estou passando aqui hoje, certo? Para mais uma videoaula, dar continuidade às nossas aulas remotas. Lembrando que quero parabenizar vocês pela participação na nossa primeira reunião pelo Meet, naquela nossa live que a gente fez. A participação foi muito boa e principalmente pelas respostas no quiz, certo? Grande maioria dos alunos respondeu, estão de parabéns, tá bom? Então vamos lá. A construção da União Europeia. A União Europeia, pessoal, é o principal bloco econômico mundial. Então a gente vai entender como foi que a União Europeia chegou a essa condição. Plano Marshall. Em 1947, o secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, e seus assessores elaboraram um plano para a recuperação econômica europeia. O Plano Marshall, como ficou conhecido, foi aplicado em 1948 e oferecia, entre outras vantagens, a importação de produtos estadunidenses a preços baixos, créditos para a importação de equipamentos e empréstimos a juros reduzidos e com vencimento em longo prazo. Além dos interesses econômicos dos Estados Unidos, haviam no Plano Marshall a motivação geopolítica. A principal era manter o sistema capitalista nos países da Europa Ocidental, em vista do avanço do socialismo nos países da Europa Oriental. O Plano Marshall, pessoal, foi um plano de recuperação econômica para os países europeus após a Segunda Guerra Mundial. Como a guerra foi na Europa e encerrou-se em 1945, boa parte dos países da Europa estavam destruídos. Então, os Estados Unidos elaboraram esse plano de ajuda econômica para recuperar esses países da Europa. Só que a verdadeira intenção, o principal motivo, era conter o avanço do socialismo, era impedir que esses países se tornassem socialistas. Então, a ideia era: vamos emprestar o dinheiro, mas vocês têm que continuar com o regime capitalista. Esse período já tinha se iniciado o que a gente chama de Guerra Fria, certo? Os Estados Unidos defendendo o capitalismo, a União Soviética defendendo o socialismo. Benelux. Entre 1943 e 1944, em plena Segunda Guerra, a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo mantinham negociações sobre a formação de um bloco econômico para impulsionar suas economias. Assim, os recursos oferecidos pelo Plano Marshall facilitaram a implantação do Benelux. B de Bélgica, né, de Netherlands, Holanda, Países Baixos e Lux de Luxemburgo. União aduaneira ou alfandegária, cujo primeiro passo foi dado em 1º de janeiro de 1948, quando os três países assinaram um acordo de eliminação de barreiras comerciais entre eles. Foi a primeira experiência de integração econômica entre os blocos. Esse bloco foi o embrião da União Europeia. Então, o que a União Europeia é hoje começou a surgir a partir do Benelux. Após o Benelux, a gente tem, com sede em Luxemburgo, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, criada em 1952, reunindo França, Itália, Bélgica, Alemanha Ocidental, Luxemburgo e Países Baixos. Então, junto ao Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos vão se unir França, Itália e Alemanha Ocidental. Trata-se de uma união aduaneira de carvão mineral, do aço, do minério de ferro e de ferro velho, objetivando também a expansão econômica do emprego e do nível de vida da população dos países membros. A QECA, como era conhecida, superou as divergências entre França e Alemanha em relação às jazidas de minério de ferro e de carvão mineral e ao parque siderúrgico localizado na fronteira entre os dois países. A harmonização dos interesses franceses e alemães possibilitou o sonho de união de uma Europa unida. Então, com o aumento, com a chegada dos principais países da Europa, a formação desse novo bloco, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ou QECA, como a gente chama, né, a Europa começou a vislumbrar o sonho de uma Europa completamente unida. Então,
Aqui a gente tem, né, os países que formaram a QECA, certo? França, Itália, Alemanha Ocidental, Luxemburgo, Países Baixos e Bélgica, certo? Esses são os países que formavam a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Mercado Comum Europeu e Comunidade Econômica Europeia. A experiência bem-sucedida do QECA levou os 6 países fundadores a assinarem em 1957 o Tratado de Roma, que instituiu o Mercado Comum Europeu, ampliando a abrangência do acordo anterior e permitindo a livre circulação de pessoas, capital e serviços entre os países membros. Então, o bloco ele foi tomando forma. Com o passar do tempo, o êxito alcançado pelo Mercado Comum Europeu incentivou outros países da Europa a aderir ao bloco. Em 73 ingressaram Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, em 81 a Grécia, que não havia aderido à organização ainda, em virtude da ditadura em vigor no país entre 62 e 74. O ingresso no mercado comum europeu estava condicionado à vigência da democracia nos países pertencentes. Então, os países para entrar no bloco tinham que ser democráticos. Somado a eles, Portugal e Espanha passou de Europa dos 6 para a Europa dos 12. Então, os 6 primeiros países que formaram o QECA juntaram-se a eles Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha, e passou a ser chamado de Europa dos 12. União Europeia. Em 1992, assinou-se o Tratado de Maastricht, na cidade de Holanda, com esse nome, que substituiu o Tratado de Roma de 1957 e tinha como objetivo implantar a União Econômica e Monetária e uma política extensa e de defesa comum. Com isso, o bloco passou a se chamar formalmente União Europeia. A assinatura desse tratado encerrou as desconfianças anteriores, pois solidificou a aliança franco-alemã e deu origem a um bloco econômico poderoso. A França é o principal parceiro comercial da Alemanha e vice-versa. Então, aqui em 92, com o Tratado de Maastricht, a gente tem a formação da União Europeia, certo? Então, estabeleceram-se assim a livre circulação de mercadorias, capital, serviços e pessoas, a eliminação de tarifas para o comércio entre os países membros, a adoção de um passaporte único, a introdução de uma moeda única, o euro, a criação do Banco Central Europeu, que passou a regular a nova moeda, e a criação do Parlamento Europeu, organismo de decisão política da União Europeia. Então, tudo isso foi criado a partir da formação da União Europeia. Mas o euro só veio a vigorar em 1999, certo? Então, de 92 a 99 foi um período de adaptação para a formação dessa moeda única. Hoje, a União Europeia conta com 28 países e 19 deles adotaram o euro como moeda única. Então, aqui estão os países que formam a União Europeia, certo? E países, né, que começaram, surgiram e foram entrando com o passar do tempo, tá bom? Mas os candidatos a ingressar na União Europeia ainda, certo? Como Sérvia, Montenegro, Macedônia, Albânia, Turquia, que estão em processo de entrada no bloco. A União Europeia e o Acordo de Schengen. A União Europeia fortaleceu ainda mais os vínculos entre seus países membros graças ao Acordo de Schengen, assinado em uma localidade do mesmo nome, em Luxemburgo, em 1985. E em 97, esse acordo passou a fazer parte das normas jurídicas da União Europeia. Por esse acordo, foi criado o Espaço Schengen, que permitiu a livre circulação de pessoas, ou seja, cidadãos europeus e nacionais de outros países podem, desde então, transitar livremente em um país geográfico, em um seu espaço geográfico, sem a necessidade de pedir ou mostrar um visto, cada vez que entram em um de seus países integrantes ou saem. Então, dentro dos países, desses países aqui, em verde, certo? Você pode sair e entrar em um país desse sem nenhum problema,
tá bom? Sem precisar mostrar visto, sem nada, por causa desse acordo de Schwenk, certo? Países que não permitiram, né, são esses aqui, tá bom? E os países membros que não permitiram, né, e os países membros que permitem, que pertencem ao espaço Schengen, países não membros da União Europeia que pertencem ao espaço Schengen. Então aqui, ó, Reino Unido não permitiu, tá bom? Essa livre circulação, nem a Irlanda, e esses países sim, certo? Então há uma livre circulação das pessoas nesses países. Saída do Reino Unido da União Europeia. Em 1975, realizado o primeiro referendo e a maioria da população decidiu que o país deveria permanecer na União Europeia. Já em 2016 foi realizado outro referendo e a maioria da população, uma pequena maioria, decidiu que o país deveria sair da União Europeia. Os argumentos usados pelo movimento de saída se baseiam no fundamento de que o país precisa ter melhor controle de suas fronteiras e especialmente na adoção de uma política rígida sobre imigração e ainda na redução de despesas advindas de sua contribuição monetária destinada à manutenção política e administrativa da União Europeia. Certo? Então, hoje, o Reino Unido está nesse processo de saída do bloco. Esse movimento de saída ficou conhecido como Brexit, certo? BR de Britannic e exit de saída, certo? Então, essa é a expressão para a saída do Reino Unido da União Europeia, Brexit. Europa, economia e regionalização. O bloco econômico da União Europeia, pessoal, é o principal bloco econômico mundial. Ele tem um PIB de 20,9 trilhões de dólares que corresponde a 21,4% do PIB mundial. Então é uma expressão, gigantesca a participação, né, do bloco da União Europeia. 1/3 do comércio exterior mundial passa por esses países que formam um bloco. Numeroso mercado consumidor com grande poder aquisitivo. O professor esqueceu aqui o numeroso, certo? Mas numeroso mercado consumidor com grande poder aquisitivo. Muita gente com recurso para comprar. População com renda per capita elevada. As pessoas ganham muito, certo? O que dá esse poder de compra muito bom à população. Então, regionalização. Como é que é dividido os países da União Europeia, pessoal? Países de elevada industrialização, são esses em amarelo. Países de menor industrialização, são esses aqui, certo? Nessa corzinha mais salmão. Países de industrialização recente, Portugal, Espanha, Grécia. Países de fraca industrialização, Chipre, Malta. E países ex-socialistas, que formam o leste europeu. Então a gente tem todos esses países aqui, são chamados países ex-socialistas, tá bom? Então a Europa é regionalizada dessa maneira. Elevada industrialização, menos industrializados, países de industrialização recente, fraca industrialização e países ex-socialistas. Tá bom? Aqui ainda tem a outra Europa e os países que formam a CEI, que a gente vai já ver. Então, principais potências econômicas: Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os principais países da União Europeia. Países que não fazem parte nem da União Europeia nem da CEI, que são chamadas de outra Europa, certo? São eles, dividido em dois grupos: Noruega, Islândia, Suíça e Turquia, e os países ex-socialistas, ou ex-Iugoslávia, desculpem, países que se formaram da fragmentação da ex-Iugoslávia, né, da divisão da ex-Iugoslávia. Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Kosovo. Certo? Esses 7 países se formaram a partir da fragmentação da ex-Iugoslávia. E
os países que possuem a dianteira da inovação tecnológica dentro da União Europeia: Suécia, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, Países Baixos e Alemanha. Então esses são países que têm essa importância de inovação tecnológica dentro do processo, né, dentro do bloco da União Europeia, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar, respondam a atividade e até a próxima.